A minha vida até agora tem sido engraçada. Talvez a palavra seja essa. Quando eu entrei no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu só consegui ser um aluno durante 2 anos, né? Logo eu conheci o professor Plínio Sequim Rocha, que me disse: você tem que aprender apesar da universidade. Eu nunca mais esqueci isso. Depois disso eu nunca mais frequentei aula. Eu tinha um grupo de pessoas que se interessavam pelas coisas que pouca gente se interessava. O pessoal estava interessado em física de partículas, estado sólido, estavam voltando de doutorados nos Estados Unidos para implantar uma pós-graduação. E eu e meus amigos, nucleados em torno de um filósofo da ciência, Plínio Sequim Rocha, nós estávamos interessados em lógica, semântica, metodologia científica e fundamentos da física. Nós estávamos interessados eu pelo menos, em cosmologia, e nós éramos outsiders, né? Isso depois se repetiu em vários momentos da minha vida. Eu sempre estou na outra margem, eu sempre estou no contrafluxo, não do fluxo da vida, eu acho, mas do fluxo em que as pessoas vão caminhando. Isso talvez tenha me dado, não por mérito, mas por acaso, tenha me dado condições de perceber os movimentos dos rebanhos. E por algum motivo eu sempre estive um pouco fora dos rebanhos, mesmo quando eu estava dentro, muito próximo dos centros de poder. Então, no intervalo, digamos, de uma década, um momento estava morando numa favela, morei 7 anos numa favela, onde nasceu minha primeira filha e onde eu comecei a ter uma experiência de convivência, a viver a convivência de pessoas ditas pessoas do povo. Em outro momento dessa mesma década, eu estava almoçando frequentemente num palácio, o Palácio da Alvorada, sem ser membro do Estado, sem ser funcionário público, como um conselheiro, não é? No caso do Conselho da Comunidade Solidária, para o qual eu fui convidado em 95, juntamente com outras pessoas da Ação da Cidadania, hoje falecidas, o Betinho, o Dom Luciano Mendes de Almeida, e outros. E isso foi muito interessante, porque me permitiu não dar muito valor a essas posições, vamos dizer, relativas. Eu já passei dificuldades muito grandes, inclusive, vamos dizer assim, de sobrevivência, de me alimentar, e já vivi também períodos de abundância, não é? Comecei a pensar um pouco que, na verdade, você nunca está num lugar fazendo alguma coisa. Você está num mundo que é um espaço-tempo, que tem um tempo de vida determinado, não é? Isso permite a gente, quando racionaliza sobre isso, ficar um pouco mais relaxado, né? Ainda que é impossível afastar completamente todas as preocupações que a gente tem com a vida, não é? Para você viver no fluxo, que é o que eu pretendo hoje, e para viver do fluxo, que é mais difícil, não é? Infelizmente você não pode fazer açude, porque é contraditório. Nós fazemos açudes, né, para tentar garantir que a água flua em momentos de escassez. Mas quando você faz açude, você sai do fluxo. Então, como viver do fluxo é uma interrogação. Como viver no fluxo a gente já consegue perceber, mais ou menos. Mas como viver dele, como conseguir continuar fazendo o que é interessante,
quando as condições se tornam muito escassas, isso é um problema, porque esse rio às vezes está caudaloso, e esse rio às vezes está só um filetinho de água, né? Então, viver do fluxo significa viver dependendo de um ritmo que você não pode controlar, que você não pode predeterminar. Com o tempo eu também descobri um pouco que esse ritmo depende da convivência que você vive. Então essa talvez tenha sido a maior descoberta que gerou esse conceito de flux. Flux é o fluxo da convivência, quando você vive a convivência, não é? Viver a vida humana, individual, é uma coisa. Viver a convivência é viver como pessoa, né? E pessoa nunca é um indivíduo, pessoa é sempre um emaranhado. Então, se eu fosse falar um pouco do que eu sou hoje, eu não sei bem o que eu sou hoje, mas eu sei que depende bastante do emaranhado de relações ou da história das minhas interações que foram formando vários emaranhados sucessivos, né? E que tiveram também um tempo para começar e um tempo para terminar. Eu sempre fui um autodidata, né? Meu interesse pela filosofia começou com 14 anos. Então eu li aqueles manuais de filosofia um pouco quadrados, assim, sistemáticos, Teobaldo de Miranda, né? Jolivet, e eu lia aquilo e relia, e lia e relia, e pensava nessa fase assim, autodidática, quase que espontânea, não é? Depois, quando eu conheci o professor Plínio, eu comecei a estudar filosofia com mais sistematicamente, né? Sobretudo filosofia da ciência, não é? Eu fiquei envolvido com filosofia da ciência há bastante tempo. Na verdade, meu interesse por física não era bem por física, era mais por filosofia da ciência, não é? Depois o professor Plínio faleceu, e aí nós fomos herdados por um amigo dele, antigo, que depois foi monge dominicano, Weimar, Dom Irineu Pena, que introduziu a matemática moderna no Brasil, e que disse, bom, vocês querem continuar estudando filosofia da ciência? Disse a mim e a um grupo pequeno de colegas que éramos a última geração de discípulos do Plínio. E ele disse, vocês querem estudar? Então vocês têm que ler o Teeteto. Aí nós falamos, bom, então vamos comprar esse diálogo de Platão, Teeteto, e vamos ler. Mas ele falou, não, mas é bom em grego. E aí nós saímos para comprar aquela edição da Belles Lettres, que era no lado esquerdo grego, no lado direito francês, e a gente não sabia francês e não sabia grego. Aí saímos correndo atrás na Faculdade de Letras e tal, da professora Guida, queríamos ser ouvintes para aprender grego, compramos o livro dela, Os Gregos e Seu Idioma, e aí o nosso negócio era seguir e tal, 1 ano para ler o Teeteto. Nesse meio tempo eu tive que sair também, né, desse meio, porque houve o governo Médici. Eu era militante, eu tinha uma vida tripla, né? Eu era um estudante, não é? Era um estudioso lateral de filosofias mais heterodoxas, vamos chamar assim, e era um militante estudantil, né? E quando houve essa exacerbação da repressão no período do regime militar, da ditadura, do governo Médici, eu tive que sair rapidamente de cena e fiquei clandestino uns 2 anos, pouco menos, no sul de Minas, né? Foi um período bom também, porque eu lia desbragadamente, não podia fazer muita coisa, e eu lia, em suma, e lia tudo, né? Depois voltei, reengatei, comecei esse trabalho todo de aproximação com um tipo de vida que eu não tinha, não é? Eu era um jovem do Rio de Janeiro, militante, fazendo essas coisas, e comecei a entrar em contato com o povo da roça, né? Fiquei uns 8 anos andando em casas de pequenos proprietários, parceiros, arrendatários, não é?
organizando movimentos de trabalhadores, fazendo trabalho de base numa periferia, onde nós tínhamos 12 grupos, naquele tempo era chamada comunidades de base, né, da Igreja Católica e tal, e eu vivia num lugar chamado Parque Amazônia, né, onde nós tínhamos 12 grupos, e eu ficava ali morando e vivendo nas mesmas condições em que vivia a população, né, ali residente, né, que eram pedreiros, pequenos empregados do comércio, ajudantes de pedreiro, carpinteiros, eram donas de casa, eram pessoas que não tinham emprego nenhum. Em suma, essa parte da minha vida foi uma parte importante, porque eu tive a experiência concreta da rede de solidariedade que existem nessas localidades. Não é uma rede muito de oportunidades e de empreendedorismo de oportunidade. É uma rede de sobrevivência. É uma rede formada a partir da necessidade. Mas é uma rede. É uma vida muito diferente da que a gente tem, por exemplo, vivendo num prédio de classe média, não é? Porque onde a gente não conhece o vizinho e é capaz de morar 5 anos num lugar e não fazer nenhum tipo de amizade, não é? Lá não, lá tinha dias que você tinha vontade de comer alguma coisa assim mais consistente, carne, proteína, e você não tinha. E um vizinho que era amigo seu, que era pedreiro, vinha bater na porta justamente nesse momento e dizia: não, minha mulher fritou lá umas asas de frango e está aqui, trouxe para você umas 3 e tal. Eu vivi muita experiência disso, isso é muito importante na minha vida, porque as redes de convivência elas existem em todo lugar, não é? Só que a gente não vive a convivência. Talvez essa tenha sido a minha primeira experiência prática de viver, viver a convivência, de viver explicitamente dependendo de um emaranhado de pessoas que se relacionavam comigo e eu me relacionava com elas, ainda que fosse um pouco, da minha parte, um pouco instrumental, porque eu sempre estava querendo transformar a sociedade, né? Eu tive também essa doença transformacionista, que é imaginar que eu poderia apontar um caminho ou ajudar as pessoas, né, a encontrar um caminho para a transformação da sociedade. Muitos anos depois eu vi que não existia caminho, que o negócio não é caminho, são múltiplos caminhos, e que são as pessoas que devem abrir os seus próprios caminhos, e que o resultado das mudanças, quer dizer, esse resultado é um resultado fractal, ele não é um resultado a partir de diretivas unitárias, né? Mas talvez se eu tivesse elaborado essas coisas apenas intelectualmente, se eu não tivesse tido experiências concretas, talvez eu não tivesse chegado às conclusões que eu cheguei, né? A partir do final dos anos 90, eu me dediquei inteiramente às redes, aí do ponto de vista da pesquisa, não é? Da investigação científica, filosófica, mais até filosófica do que científica, não é? O que eu faço hoje são explorações nesse multiverso de conexões ocultas que nós chamamos de social, mas essas explorações, na verdade, elas são explorações imaginativas, muito mais do que analíticas, né? A análise de redes, que faz parte da ciência das redes, é muito fraca para você entender o sentido, para você atribuir um sentido a tudo isso. Então é necessário, novamente, uma reflexão filosófica sobre essa mudança que está em curso de uma sociedade hierárquica para uma sociedade em rede, né? 3 sínteses para mim foram importantes nesse período, culminando, não é? Esse período em que eu comecei a me interessar pelo assunto das redes sociais, que no fundo é o assunto das pessoas, né? Pessoas já é rede, né? O primeiro deles me levou a perceber o fluxo. Então eu gerei um texto resumo que foi chamado de FLUS, Vida Humana e Convivência Social
nos novos mundos altamente conectados do terceiro milênio. Depois o Flux, como ficou muito grande, foi partido em 9 pedaços, que estão todos entregues ao domínio público e que examina diversos aspectos de como o fluxo é capturado pelas instituições, sobretudo pelo Estado, né, pelo tronco de programas verticalizadores que a gente chama de Estado, né, e como a sociedade, esses fluxos ficam subterrâneos na sociedade e como você não percebe eles e etc. Uma segunda síntese para mim foi descobrir em conversas com meus amigos que compartilham comigo desse momento presente, né? Foi descobrir que a hierarquia, ela é um campo deformado, ela deforma todas as configurações de um campo, como se fosse um campo de forças. E que em um campo hierárquico, para você ter uma vida mais em rede, mais distribuída, é a mesma coisa de que você abrir uma bolha, não é? Essa bolha vai desaparecer, né? Ela não vai aguentar por muito tempo a pressão do campo hierárquico, ela vai se desintegrar e vai explodir, implodir. Mas para abrir a bolha você tem que... É como se fosse uma explosão. É uma explosão, é um small bang, não é? É um buraco branco, né? Cada bolha que se abre é um buraco branco, né? Ao contrário do buraco negro, onde a matéria e a energia se abismam, é um buraco branco, como se fosse uma explosão gama, uma explosão de raios gama, não é? Como se fosse pequenos big bangs, então a gente chama de small bangs, não é? E você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode abrir um refúgio, não é, desses campos deformados pela hierarquia. E small bangs foi uma coisa importante, inclusive pela reflexão de como é que a gente vive em um mundo hierárquico de maneira não hierárquica e consegue sobreviver, consegue produzir, consegue se relacionar, não é? Então, o small bangs é toda uma reflexão sobre isso. E a terceira síntese é a Matrix, não é? Quer dizer, descobrir que esse campo deformado pela hierarquia é a Matrix realmente existente, né? Daí saiu um livrinho que está tendo um impacto importante, ele está entregue ao domínio público, ele está saindo também, ele está sendo distribuído também como livro impresso, não é? Esquecido no banco do ônibus, esquecido no chão das igrejas, esquecido lá no partido, na corporação, não é? Na empresa. É um antivírus, vamos dizer assim, né? É você entender como é que a Matrix ela é carregada em você. Como é que um programa verticalizador, um programa de obediência, um programa que torna você apto a ser dirigido, controlado e comandado, ele se replica, não é? Garantindo que o campo continue sendo deformado, né? Como é que ele se replica? E o small bangs é exatamente como você consegue construir refúgios ou abrigos desse campo. É claro que isso hoje é muito diferente de tudo aquilo que eu pensei antes, não é? Eu mudo muito, e hoje eu acho ainda bem, a maneira de ver essas coisas, não é? Mas hoje eu não estou mudando a partir de uma diretriz, eu estou mudando a partir da convivência. Eu não estou mudando a partir da adesão a uma religião, a uma filosofia, a uma doutrina. Eu estou mudando a partir do que está acontecendo ao meu redor, né? E eu fui simplificando as coisas para mim, né? Antes eu achava que era preciso fazer. E cada vez mais eu descubro nisso tudo que é preciso não fazer, né? O fundamental não é você acordar uma hora mais cedo para agitar mais, para tentar mudar mais, para transformar mais as coisas. Não adianta, né? É você não fazer aquilo que elimina conexões, que separa clusters. É você, de certa maneira, aceitar o fluxo, não é? O fluxo da convivência. Então, a minha vida chegou até esse ponto
até esse momento em que eu ainda estou um pouco perplexo com essas coisas todas e eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Rupturas, não é? Ou transições, não sei. As duas coisas se misturam muito, né? Eu fiquei, por exemplo, 15 anos dedicado ao desenvolvimento local. Eu achei que eu tinha descoberto a pólvora quando nós geramos, a partir de um processo de muita conversação nos anos 90, a ideia de desenvolvimento local integrado e sustentável. Era o chamado DELIS, que aliás foi uma metodologia que foi aplicada em número de lugares que ela foi aplicada, nenhuma outra no mundo foi aplicada tão extensamente. Milhares de localidades. Muito bem. E eu fiquei achando que o desenvolvimento local integrado e sustentável era a indução, era um processo de indução do desenvolvimento de localidades, né, em geral localidades pequenas e tal, a partir do investimento em capital social. Então a descoberta do conceito de capital social foi muito importante para mim, né? E depois eu descobri que o capital social era nada mais, nada menos do que uma maneira, uma metáfora para se referir às redes sociais, não é? Quando você tem redes mais tramadas, com mais caminhos, mais distribuídas, mais conectividade, mais interatividade, o capital social, o estoque do capital social ou o fluxo do capital social é maior, né? Então, não é que a rede produza capital social, é que a rede é o capital social, né? E, bom, eu fiquei durante muito tempo, como se dizia antigamente, formando agentes de desenvolvimento para aplicar o processo de desenvolvimento local integrado e sustentável, o chamado, pela sigla na época, DELIS, né? Até que um dia, uma ficha caiu. Como é que eu posso ter uma metodologia que diz assim, passo 1, faça isso, passo 2, faça aquilo, passo 3, faça aquilo? Como é que eu posso fazer isso se o desenvolvimento é um metabolismo da rede social? Então a metodologia estava engessando, não é, o processo. Então eu fiz uma revisão de tudo isso, não é? Ir para uma comunidade, mandar lá um agente de desenvolvimento, endógeno ou exógeno, não é? Começar a elaborar uma visão de futuro. Uma visão de futuro de quem? Daqueles que se reuniram, não é? Fazer muitas reuniões. O método era muito participativo. Quando eu descobri a coisa fundamental nisso tudo, que não é a participação, que redes não são ambientes de participação, redes são ambientes de interação, aí muda tudo. Na interação, a coisa não é baseada em reunião, não é? É baseada na sua conectividade, na sua interatividade. Você comparece, vamos dizer assim, física ou virtualmente, nos seus próprios termos, e não nos termos que alguém organizou para você, né? Então, o desenvolvimento local, a metodologia do desenvolvimento local, era um pouco conduzir o pessoal pela mão. Conduzir docemente, mas era um pouco conduzir, né? E era projetar o desejo de algumas lideranças, como se fosse o desejo em toda a comunidade, como se fosse o desejo de toda a localidade, né? E com as redes não é assim, você não tem um caminho, você não tem uma metodologia, você não pode pavimentar uma estrada para o futuro e querer que o povo passe em cima daquela estrada pavimentada, porque isso é o contrário de rede. Rede é não passar naquele lugar que está pavimentado, porque você tem outros lugares para passar. A rede é múltiplos caminhos, não é? Então, por exemplo, toda essa minha dedicação ao desenvolvimento local, que foi muito importante para mim, acho que para muitas pessoas no Brasil, eu acabei ficando bastante conhecido, não é? Uma espécie assim de referência no assunto, publiquei muitos livros sobre o assunto, que tiveram muitas edições, não é? Em suma, isso que teve essa importância num local, no Brasil, né? E num tempo determinado, hoje não tem mais importância, não é?
Hoje, o que é a localidade? A localidade, a socioterritorialidade, não é uma localidade administrativo-política de um Estado-nação, de um país. É um cluster, né? Então o desenvolvimento hoje não pode ser local, ele tem que ser glocal, porque esse cluster ele não pode estar isolado, sem atalhos para o resto do mundo. Há um processo de globalização em curso. Quando você localiza, se esse local não tiver globalizado, você está fora, não é? Então é o desenvolvimento glocal. Mas o desenvolvimento glocal também nada mais é do que uma bolha que você cria quando uma rede de pessoas, mais distribuída do que centralizada, essa rede começa a aumentar a sua interatividade e começa a fazer coisas que mudam a sua própria vida e que mudam a sua convivência social. E que começam a viver a sua convivência de uma nova maneira, gerando aí uma entidade, como dizia Jane Jacobs, que faleceu há pouco tempo, não é? Que escreveu aquele famoso Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, um livro de 61, mas um livro muito importante, não é? E lá ela já tinha percebido que forma-se, a partir das relações entre as pessoas, uma espécie de uma nova entidade. Ela chamou essa entidade com E maiúsculo. É assustador ver isso, né? E eu nunca esqueci essa entidade com E maiúsculo, né? E que é uma espécie de simbionte social sendo prefigurado. Então nós hoje, nós ainda não consumamos, mas nós prefiguramos um outro tipo de ser que nascerá quando, toda vez que nós conseguirmos viver a nossa convivência. Uma coisa interessante é a ideia do represamento do fluxo, não é? É a ideia do rio, do açude, mas é também a ideia da coagulação, não é? Quando você não deixa o fluxo fluir, você quer capturar o fluxo, você cria uma armadilha de fluxo, você coagula e determinados comportamentos sociais se cristalizam. Eles perdem elasticidade, eles perdem vida, eles perdem... e nós fazemos isso o tempo todo, porque a gente fica achando que é melhor, que é mais seguro, não é? Você quer viver na tranquilidade da represa, você não quer se jogar no turbilhão da cachoeira, vamos dizer assim, da correnteza, né? Então essa é uma questão interessante. A represa e a correnteza é a mesma questão, não é? É tão mais tranquilo você viver boiando na tranquilidade da represa do que você atirado, não é, na incerteza da correnteza. Mas só tem uma saída de você viver no fluxo e não coagular, e não cristalizar, e não perder, vamos dizer assim, vida, não é? É você se atirar na correnteza. Há um conto sufi que foi muito importante quando eu descobri que a história, o homem cuja história era inexplicável, não é? Que foi um cara que era um funcionário estatal e de repente um gênio chega perto dele e fala: olha, você tem que sair, largar tudo. E ele larga tudo e se atira no rio, e aí a vida dele toda, ele no rio é resgatado por outra pessoa, que aí ele tem outras oportunidades, e aí ele acumula fortuna, depois ele perde tudo novamente, sempre ouvindo essa voz, vamos dizer assim, do fluxo, não é? Essa voz da correnteza. E no fim ele vira um santo muito famoso, um filósofo, um rishi. E aí os caras se interessam por ele, começam a contar a vida dele e diz: mas como é? Ele começa também a curar pessoas e tal. E no fim, mas como é que você conseguiu acumular tanta sabedoria? É a pergunta que faziam para ele. E ele então diz, acho que o nome dele era Mossood, né? E ele então diz: olha, eu uma vez me atirei num rio e simplesmente deixei.
acho essa imagem muito importante, né? Porque é como se atirar num abismo, né? A interação é um abismo, por isso que você não pode entender a interação a não ser interagindo. Você tem que pular no abismo. Quem fica do lado de fora do abismo não consegue ver a interação. Todos os processos interativos que hoje a gente está experimentando, cocriação, não é? Conexões em rede, abertas, não é? Tudo isso você não consegue explicar para uma pessoa se ela não pular dentro, se ela não cair dentro do negócio, né? Se ela não viver, não ficar aberta, não deixar a porta aberta ao outro imprevisível, né? Se ela quiser delimitar quais são os seus contatos possíveis, desejáveis, ela não consegue entender. É por isso que é tão difícil entender rede. Né? As pessoas entendem intelectualmente o que é rede, as pessoas dão aula de rede, as pessoas escrevem livros sobre rede, mas você vai ver, as pessoas não estão em rede, elas têm muita dificuldade. Elas montam uma empresa, você pergunta, mas montou uma empresa em rede? Não, não montei. Mas você não se dedica às redes? Pois é, mas não montei. Ela monta um processo educativo qualquer, ela não monta um processo de uma comunidade de livre aprendizagem em rede. Ela monta um processo de ensino ou de ensinagem. E por aí vai. Não é que essas pessoas não tenham a capacidade intelectual de entender redes. É que elas não estão se permitindo a abertura para a interação. Elas não estão se permitindo esperar o inesperado. Então, o inesperado não acontece. Então, como tudo que acontece na interação é inesperado, não é como dizia o Heráclito, elas nunca vão encontrar o inesperado. A vida delas vai ser uma repetição das mesmas coisas, porque elas estão fazendo sempre as mesmas coisas, elas estão repetindo as mesmas coisas.